O fogo, quando queima, ele não queima em lenhas separadas. Para o fogo queimar, para a glória do Senhor descer sobre a nossa vida, nós precisamos estar juntos. Quando estamos juntos, somos unidos. É fácil do fogo se alastrar na nossa vida. Amém, amados? Louvo a Deus por esta oportunidade que Ele está me concedendo mais uma vez, primeira vez desse ano, ministrar na nossa amada igreja. Muito bem, amados, sabemos que o Brasil está em guerra. Esse mês nós estamos ministrando, falando sobre aumentando amor. Nós temos visto ultimamente falta de amor no povo brasileiro, entre aspas, falta de perdão do povo brasileiro, entre aspas, falta de carinho do povo brasileiro, entre aspas. Eu, preparando essa palavra, eu ministrei na nossa igreja esta mensagem falando sobre amor. Quem não ama não vive. Quem não ama não respira. Quem não ama não agrada a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Versículo 14. Amém? Diz assim: e sobre tudo isso, revestimos do amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos repetir esse versículo 14. 1, 2, 3, vai. E sobre tudo isso, revestimos do amor, que é um vínculo da perfeição. O apóstolo Paulo já começa desta maneira: sobre tudo. Há um tudo na nossa vida, há um tudo no nosso ser. Sempre devemos, amados, ser gratos ao Espírito Santo por nos haver doado a preciosa epístola escrita por Paulo e endereçada aos membros da igreja do Senhor na cidade de Colosso. Essa epístola contém ensinamentos básicos para o povo de Deus e situa-se em grandeza teológica ao lado da que foi enviada à igreja em Éfeso. O apóstolo Paulo a escreveu durante seu período de cativeiro na cidade de Roma e enviou pelas mãos de Tito, um dos seus mais íntimos e fiéis colaboradores, provavelmente no ano 62 da era de Cristo. Finalmente, irmãos, podemos divisar 5 sessões na carta, e cada uma delas é por si um verdadeiro monumento. O apóstolo Paulo possuía uma visão apostólica das igrejas e situava-se fortemente. Paulo, queridos, na época de Paulo viveu, respirou igrejas. Paulo sofreu fortes ataques. Pessoas prenderam, pessoas açoitaram, pessoas zombaram do profeta, do homem de Deus, o apóstolo Paulo. Mas para que Paulo tivesse uma visão poderosa, precisou de acontecer algo na vida de Paulo. Quem era Paulo? Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo.
perseguidor de crentes. Imagina, querido, quantas pessoas, quantas famílias esse homem destruiu, quantas milhares e milhares. Ele respirava matança, ele respirava vingança. Certo dia, chegou nas narinas de Deus o cheiro do sangue dos inocentes. E Saulo pensava que a vida dele seria dessa maneira, mas não, querido. Um dia alguém vai cair do cavalo. Diga para o seu irmão que está do lado: se cuida, porque um dia alguém vai cair do cavalo. E foi assim que aconteceu com Paulo. O Paulo caiu do cavalo. Deus o derrubou. Ele ficou 3 dias sendo tratado. Muitas das vezes nós precisamos ser tratados pelo Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes nós precisamos de se deixar ser tratado. O apóstolo usa 3 palavras para definir e identificar membros da igreja em Colossenses. Eram irmãos, eram santos, eram fiéis. Hoje em dia, irmãos, hoje em dia há quem são santos ou não são santos, nem fiéis, nem irmãos, porque não há amor. Outros há que são irmãos, mas não santos, nem fiéis. Vale a pena refletir sobre essas 3 palavras. Há uma competição no nosso mundo, no nosso Brasil. O povo hoje está competindo. Como o irmão Márcio falou na palavra de oferta, desemprego. Tem pessoas que trabalham com você, mas está louco para furar os seus olhos para pegar o seu carro. Amados, a sabedoria e entendimento espiritual, existe uma louca competição em sabedoria. Homens procuram ser mais sábios do que os outros. Há competição no mundo, a busca pela sabedoria. A Bíblia menciona 3 tipos de sabedoria: a de Deus, a de Satanás, a do homem. A de Satanás é totalmente deturpada, a do homem absolutamente limitada, a de Deus, a divina, perfeita, a imaculada. Não existe mácula. A sabedoria de Deus não existe mancha. É por isso que você está aqui nesta noite, querido. É por isso que você está aqui nesta noite, porque você é sábio. Era para você estar em qualquer outro lugar, mas nesta noite o Espírito Santo nos trouxe aqui nesta noite, porque nesta noite, amados, Ele quer e já começou a falar comigo e com você, desde o momento que nós entramos naquela porta. Ele já estava aqui nos esperando de braços abertos para nos abençoar, para nos guardar, para trazer vitória sobre nossa vida. Se você não fechou a sua Bíblia, ainda deixa a sua Bíblia aberta em Colossenses capítulo 3 e vamos passear, querido, pela Bíblia, por esta palavra de Deus, porque há ensinamento de Paulo, há exortação à santidade e há amor. Paulo, querido, quando ele estava preso, ele estava falando de amor através dessa carta para o povo de Colossenses, para o povo que morava em Colosso. E ele, querido, no versículo 1, ele começa a dizer o seguinte: se pois fortes, ou melhor, se pois fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite que muitas pessoas, muitas das vezes, só olham para baixo. Certa vez, eu fazendo um horário de almoço, estava na praça sentado, eu via, querido, pessoas olhando para baixo, uma cumprimentava uma outra, muitos não respondiam, muitos não davam bom dia, muitos não davam boa tarde e nem falavam oi. Queridos, as pessoas hoje estão preocupadas mais de olhar para baixo do
do que olhar para cima, porque Paulo começa nos ensinando: foste ressuscitados juntamente com Cristo. Então, amados, quando nós somos ressuscitados juntamente com Cristo, o nosso olhar tem que ser para Ele. A nossa visão temos que estar olhando para o céu, para o trono da graça, porque Ele pode. Ele pode. E no versículo 2 continua dizendo: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O que você tem pensado nesses últimos dias? O que você tem pensado nessas últimas semanas, nessas horas? O que você pensou? Aonde que você levou a sua mente hoje? Hoje é sábado, final de semana. Qual foi o seu pensamento? Pensar nas coisas que são de cima, não as que são da terra. Muitas das vezes, nós andamos preocupados com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir, a conta de luz que tem que pagar, como o irmão Márcio falou, o aluguel que está vencendo. Querido, quando a nossa mente está ligada no autor e consumador da fé, Deus usa alguém para suprir as suas necessidades. Deus usa. Ó pastor, o meu aluguel já venceu 3 meses. Querido, se você tem buscado as coisas de cima, essa semana ainda alguém vai bater na sua porta. Essa semana ainda alguém vai abençoar a sua vida. Porque, amados, Paulo, ele se preocupava com o povo de Colosso, não somente com o povo de Colosso, de Tessalônica. Quando um homem de Deus ora, Deus mostra a cidade, Deus mostra a casa, Deus mostra a família que está passando necessidade. Quando Paulo escreveu esse texto, esta carta, o povo de Colosso estavam passando necessidade, o povo de Colosso estavam sendo perseguidos. E o versículo 4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Quando Ele vier, já está fora. Falta pouco tempo. Eu e você iremos manifestar com Ele em glória. E Ele diz, versículo 5: exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza e a idolatria. Amados, olha que conselho: examinai, pois, as vossas inclinações carnais. Nós somos homens, nós somos sujeitos a erro, mas ele fala o seguinte: cuidado com a sua carne, cuidado com o seu corpo, cuidado com o seu membro. Porque, querido, o nosso corpo tem prazer, o nosso membro tem desejo, os nossos olhos, se nós deixarmos, ele nos mata. Os nossos olhos, os nossos pensamentos, se deixar, ele nos mata. Desejos carnais, a prostituição vem, a impureza vem, a paixão vem, a vil concupiscência vem, a avareza, que é a idolatria. E o versículo 6, ele vem falando para nós: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos, eu não estou ouvindo, sobre os filhos, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Querido, a ira de Deus não vai matar você. Domingo passado, eu estava assistindo um programa na TV da Lagoinha, e o pastor Davi estava ministrando. Ele estava contando uma experiência que ele passou com a filha dele. Um cantor estava cantando na igreja, e a filha dele saiu do meio dele. Ele segurou na mão da filha, a filha soltou a mão, aí começou a subir no palco
começou a pular, chamar a atenção. Aí o pai foi, pegou, falou assim: filha, vem aqui. Por outro momento, a filha foi de novo, subiu, começou a dançar com uma banda. O pai foi lá de novo, pegou: filha, por favor, eu já falei com você, fique aqui. E pela terceira vez, o pai não aguentava mais, deixou a menina ir. E a menina estava cantando junto com a banda, de repente ela escorregou, caiu, se machucou. Ela veio chorando. O pai falou para ela o seguinte: minha filha, se você tivesse me obedecido, não teria acontecido isso com você. E esse texto nos chama muita atenção. Deus, Ele não vai te matar. Deus, Ele vai deixar você ir. Nós somos pais, nós entendemos. Quando os filhos desobedecem, pequenos, a ira vem. Já que não quer obedecer, não vou falar mais nada não. Pode ir. O mundo está aí, querido. O desobediente chega todo arrebentado, chega todo estourado, porque alguém falou: filho, não vai e não faça. Filho, não vai e não faça. E o filho vai e faz. Hoje, muitos aqui ainda têm pai, têm mãe, e muitos aqui ouviram: filho, não vai. E Deus nesta noite está falando para mim e para você: não vá e não faça. Porque tudo aquilo, querido, que as pessoas fazem ao contrário da palavra de Deus, o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é o quê? É a morte. O desobediente, ele cava a sua própria cova, a sua própria derrota. Aí depois que a casa cai: pastor, pelo amor de Deus, ora por mim, me abençoa. Por quê, querido? A desobediência não leva a lugar algum, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E o versículo 7 fala: nas quais também em outro tempo andaste, quando viveis nela. Ou melhor, quando nós éramos desobedientes, nós andávamos no mundo perdido, sem direção. Aí tem o versículo 8: mas despojai-vos também de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Esse ano é o ano de mudança no nosso ministério, é o ano de mudança na nossa casa, é o ano de mudança no nosso trabalho, é o ano de mudança em todas as áreas da nossa vida, querido, porque foi ministrado aqui no início do ano: será derramado, já começou a ser derramada uma bênção sem medida na nossa vida. Amém? Toda virada do ano, quando nós participamos, há uma palavra profética sobre a nossa vida. Pastor, até hoje eu não consegui ser abençoado. Por quê? Aonde que eu errei? Serve para mim também, querido. Serve para mim também. Aonde que eu errei? O que é que eu preciso? O que é que nós precisamos fazer? Despojar de tudo que nos tira da presença do Senhor. Despojar de tudo, querido, da ira. Homem irado, homem bravo, homem ignorante, cheio de cólera, cheio de malícia, de maledicências. E a nossa boca, Paulo falando, para nós livrarmos das palavras torpes. O que tem saído da nossa boca? Qual é a palavra? Os homens estão precisando que alguém se levante, se coloque de pé para levar o amor através de palavras. Há poder em suas palavras, querido. Há cura em sua palavra. Há cura. Quando você levanta a mão e fala em nome de Jesus, você é liberto. Em nome de Jesus,
seja curado. Você tem poder, querido, levantar as suas mãos e profetizar, porque palavras são sementes. Pouco tempo, agora, do lado da minha casa, houve um aniversário, comemoraram um aniversário lá, do lado da minha casa, um vizinho fez festa, e estava tocando direto aquela música do Wesley Safadão lá, e o som estava entrando na minha sala, eu não estava aguentando mais. Eu subi para cima, eu até conversei com a minha esposa, disse: amor, isso aí está com polícia. Olha aqui, ó, já são meia-noite. Eu fui, levantei a minha mão e disse: Deus, a tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos ao meu respeito. Precisamos descansar. Só isso. Na hora que eu desci a escada, o som acabou. Se você soubesse, querido, a unção que você tem, o Todo-Poderoso, não é aquele filme do Todo-Poderoso, aquela comédia, não, é uma comédia. Você é realidade, você tem poder, porque a própria palavra de Deus diz que Ele te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Você é autoridade, querido. Você não é qualquer pessoa sentada nessa cadeira, não. Você tem autoridade do Senhor. Você está aqui representando. Você é o embaixador do Senhor na terra. O próprio Jesus falou: eu não sou desse mundo, eu não pertenço a esse mundo. Se você não pertence a esse mundo, se ele não pertence a esse mundo, querido, eu também não pertenço. Você também não pertence a esse mundo. Nós estamos aqui só de passagem, mas nós passamos por uma boa passagem. Junto conosco, vamos levar essa multidão, querido, que está esperando a nossa voz chegar. E a palavra de Deus, ele continua falando para nós. Versículo 9: não mintais uns aos outros, pois te já despiste do velho homem com os seus feitos. Não mintais, querido. Não minta. Não minta. Não minta para ninguém. Não minta para o seu patrão. Não minta para a sua esposa. Não minta para os seus filhos. Não minta, querido, porque cada mentira tem o seu efeito. Versículo 10: e vos vestiste do novo, e que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha só, querido, que palavra maravilhosa. E vos vestiste do novo. Quando nós fizemos isso aqui, levantamos as nossas mãos, aceitamos o Senhor como Salvador da nossa vida, naquele exato momento, o velho homem já está indo embora e o novo homem está ressurgindo, porque a palavra de Deus fala: vos vestiste do novo, coisa nova, experiência nova, dia novo. Amanhã será domingo, será um novo dia. Eu e você iremos curtir um novo dia. Eu e você iremos experimentar um novo dia. Só os vivos, querido, irão viver. Como o lema da PQD, só os melhores poderão sentir o cheiro da nuvem em suas narinas. Se você é o melhor diante de Deus, você vai experimentar o melhor de Deus na sua vida. O seu filho irá experimentar o melhor de Deus na vida dele. A sua descendência irá experimentar. Porque você, dentro da sua casa, você é árvore plantada. Dentro da sua casa. Que nós sejamos uma árvore que dê bons frutos diante do Senhor. Amém, queridos? O versículo 12 diz: revestimos, pois, revestimos, pois, como eleito de Deus, santo, amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, queridos, Deus, Ele quer eleger você. Para Ele eleger você,
Você tem que estar na presença dele. Não é o pastor que elege, não é os pastores que elegem, não, querido, é Deus. Não é o seu patrão que promove você. Se você é bom funcionário, se você é o melhor funcionário, você será eleito. Eu passei uma reportagem, um filme lá na CBN, passou no Fantástico, o patrão se fazendo de empregado. Quem viu essa matéria no Fantástico? Se você não assistiu, depois você entra no site lá, Fantástico, patrão fazendo de empregado. E ele se fez de empregado e vendo a necessidade da empresa. E teve ele perguntou: desde quando você trabalha nesse negócio? Como você vê esse trabalho? Ele falou assim: olha, eu faço esse trabalho como eu faço para Deus. Então eu dou o meu melhor no meu trabalho, como eu estivesse dando o meu melhor para Deus. E assim foi com outras pessoas. Esse que falou que dava o melhor dele para Deus, ele foi promovido, ganhou uma viagem e mais, todo final de semana o patrão faz churrasco para um clube de futebol com crianças que ele trabalha, crianças drogadas, ele trabalha com essas crianças. Está lá a matéria, você entra, você vai ver. Porque, querido, Deus, Ele está do nosso lado. Ele está do nosso lado, porque revestimos, pois, como eleito de Deus. Primeiro, santo. Tem que haver santidade. Segundo, amados. Terceiro, coração compassivo, coração amoroso, de benignidade, humildade, mansidão. Amados, nós precisamos ser humildes, nós precisamos ser mansos. Sim, porque através da humildade nós seremos longe. Tem que ser humilde, porque Deus, Ele quer humilde. 13, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei-vos também. Pastor, eu não suporto. Aquele rapaz que trabalha comigo, eu não suporto ele. Ele está fazendo tudo para me prejudicar. Aquele vizinho, pastor, há pouco tempo abriu uma boca de fumo ali na minha rua, mas estava terrível. Querido, ame, ore. Enquanto você estiver orando e amando, alguém está orando e amando alguém da sua família. Causa efeito. No mundo espiritual, causa efeito. Enquanto você está orando, amando, alguém está fazendo o mesmo com alguém da sua família. Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, fazei-vos também. Tipo assim, Rony, eu não vou com a cara do Marcão, não posso ver ele. Eu estou me queixando, estou fazendo algo por Rony, Rony, não dá não. É uma queixa. Agora, se eu não vou com a cara do Marcão, o que eu vou fazer? Deus, eu tenho essa dificuldade de perdoar. Poxa, eu olho para o Marcão assim: Deus, tira isso de mim, faça com que eu seja o melhor amigo dele, porque o Marcão não fez nada comigo. É eu, sabe o que é isso? Eu. E muitas das vezes, queridos, muitos saem da igreja por não saber perdoar, preferem sair da igreja e não perdoar.
E o Maicão está dormindo, está comendo, está viajando, está passeando, e eu sofrendo. Eu vou sair. O Maicão está lá, está na presença do Senhor, Deus está abençoando, e eu estou lá, eu estou no mundo, eu estou sofrendo. Aí eu vou morrer, filho. Vou morrer. Aí o diabo está lá, vem. O nosso adversário está lá. E muitas das vezes pessoas colocam culpa no diabo. Ser um diabo não tem nada a ver com isso. É eu, não é o diabo não, querido. É eu que estou com raiva do Maicão, não é o diabo não, é eu que estou com raiva do Maicão. Está amarrado, tá, Maicão? Não, querido, o diabo. Aí vai, o diabo colocou o negócio na mente, que é isso, querido? Ele vai cruzar o braço. Eu não tenho nada a ver com isso não, pai. Isso é problema seu com ele. Então, queridos, se eu sou humilde, Deus me perdoa. Mas então eu preciso falar um negócio com você. Algo que eu estava sentindo, me perdoa porque pouco tempo atrás eu não ia com sua cara. Você nunca fez nada comigo, mas eu quero te pedir perdão. Você me perdoa? Claro. Querido, perdoado. E quando eu reconheço na minha humildade e sou perdoado, a glória de Deus vem. Querido, a glória de Deus vem, inunda meu coração, inunda minha casa. Perdeu. Você sabe por que o diabo ele fica forte? Porque tem alguns crentes que alimentam ele. Sabia disso? Dentro da igreja, alimentando ele. Ao invés de pisar na cabeça dele, está alimentando ele. Sabe que dia que ele vai deixar você, querido? Nunca. Porque o seu coração, as suas atitudes está dando brecha para ele reinar na sua vida. Ele não vai te deixar nunca, querido. O texto falando para nós perdoarmos, assim como o Senhor nos perdoou, fazei assim também. E o versículo 14 ele fala: e sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Quer ser perfeito como Deus? Ame. Ame, querido. Quer ser perfeito? Ame. E o versículo 15 diz: e a paz de Cristo, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Olha, domine em vossos corações. Ele fala: para qual fostes chamados em um corpo. Eu e você temos um corpo. Amém? Amém, queridos? Eu e você temos um corpo. E a palavra de Deus fala para nós: domine em vosso coração. Você tem poder de dominar o seu corpo? Sim ou não? Sim. Você tem autoridade para dominar o seu corpo. Se alguém fala: Alan, não passa aqui, se você passar, você vai cair. O Alan sabe que tem um buraco aqui. Ele tem um domínio na mente de: poxa, o pastor Azarias falou para eu não passar aqui, então eu não vou passar. Eu vou passar aqui do lado aqui e vou embora. Agora ele vem. Ele não dominou a mente, ele tem poder na mente para dominar. E você, querido, eu e você, nós temos o poder para dominar qualquer coisa. Não, querido, é errado. Eu não vou passar por ali, não vou passar. E as pessoas dizem: bala perdida. Não existe esse negócio de bala perdida, querido. No lugar errado, na hora errada, a bala vai te pegar. Não adianta. Certa vez, a comunidade era na rua da cooperativa, estava acontecendo uma festa no São Félix. Aí nós saíamos pela Metodista e pegava a reta. Aí, como tinha festa no São Félix, eu falei assim: amor, eu vou passar por aqui para eu ver o movimento. Assim, amor, vamos passar por aqui, vamos passar junto. Não, amor, eu vou passar por aqui. Querido, na hora que eu passei no meio da festa,
Vê uns caras do meu lado falando assim: você não é homem? Bate em mim agora, Humberto. Você não é homem? O cara todo arrebentado, com antiboia, você quebrou a cadeira dele ontem. Bate nele agora, eu quero ver você bater nele agora. Não, rapaz, eu não sou Humberto, não, eu sou Oséias. Eu não sou Humberto, não. Não, rapaz. Ele está quando eu vi a viatura da polícia, eu fui correndo. Aí o Gilmar, que era da PM, hoje ele é aposentado. Eu falei: o que foi? Os caras que me batiam ali, me chamando de Humberto, seu documento tá aí, tá? Eu fui rapidinho, tirei a minha carteira de identidade e mostrei: rapaz, eu sou esse cara que eu sou Oséias. E se eu não tivesse uma identidade no bolso, era mais distinto. Você está rindo porque não é você, pastor Márcio. Era mais distinto, querido. E o cara com o antiquário todo quebrado. Então, amado, você tem domínio. Você tem domínio no seu coração. Você tem domínio na sua mente. E o versículo 16 diz: a palavra de Cristo habita em vós ricamente, em toda sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vosso coração. Olha só, querido, a palavra de Deus habita em você. A palavra de Deus, ela é rica em você. Se a palavra de Deus é rica, você é rico. Porque, querido, na palavra de Deus tem promessas, tem leis, tem muita coisa aqui. Um manual de todo homem, sobrevivência do ser humano, a Bíblia Sagrada. E o versículo 17, para nós terminarmos, diz o seguinte: olha que pérola preciosa. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obra, fazei em nome de Jesus, dando graças a Ele, dando por Ele graças ao Pai. Eu vou repetir: em tudo quanto. Aqui ele está falando qualquer coisa? Aqui ele está falando em tudo. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus. E o Salmo, capítulo 28, versículo 4, diz o seguinte: retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas obras, retribui-lhes o que as suas mãos têm feito, e dê-lhes o que merece. Amém, querido? Eu vou repetir, versículo 4: retribui-lhes conforme os seus atos. Quantos querem o melhor do Senhor na sua vida? Quantos querem? Amém? Então, é a oração de Davi, falando o seguinte: retribui-lhes conforme os seus atos. Os seus atos irá mostrar para o povo, para a sua família, quem você é. Os seus atos irá mostrar para o povo da cidade, irá mostrar aonde você trabalha, irá mostrar para a nova geração que está surgindo quem você é. E através dos seus atos, conforme as obras das suas mãos, retribui-lhes o que as suas mãos têm feito. O que sua mão tem feito? Aonde você tem posto a sua mão? O que você tem colocado na sua mão? Você tem poder na mão. A mão mata, mas a mão também salva. A mão aponta, a mão resgata. O que nós temos feito com a nossa mão? O que nós temos colocado na nossa mão? Que obra? Quantas mãos usaram para levantar o novo templo? Mãos. Quem vestiu a sua roupa? As suas mãos. As suas mãos. Então, a palavra do Senhor,
para nós finalizar, gostaria de chamar os músicos, para nós finalizarmos, fala o seguinte: retribui-lhes o que as suas mãos têm feito e dai-lhes o que merece. Dai, queridos, palavras são sementes, atitudes são sementes, mãos são sementes. Não nasce nada se você não semear, usar suas mãos para plantar. Você tem poder, se coloca de pé em nome de Jesus.